Alguns meses atrás eu apresentei aqui no meu canal para vocês o robô FVG, que é o robô de Fair Value Gaps. Cara, esse é um dos bots que a galera mais pediu para mim lá no meu grupo do Telegram. E cara, já tem bastante gente fazendo dinheiro aí com esse bot. Por isso, meus amigos, resolvi evoluir este robô, trazer para vocês aqui uma versão 2.0 do FVG. E que sinceramente, cara, eu nunca vi ninguém mostrar antes algo parecido, beleza? O vídeo de hoje, cara, tá surreal. Agora, meus amigos, esse bot faz preço médio baseado no ATR. O que significa isso? Significa que quando a volatilidade dos preços está muito alta, o robô ele aumenta o espaçamento dos preços médios. E quando a volatilidade diminui, o bot aproxima o espaçamento dos preços médios. Assim você consegue estar 100% adaptado ao mercado vigente. Não precisa ficar se preocupando em fazer calibrações, por exemplo, para operar na parte da manhã e outra calibração para poder operar na parte da tarde. O robô já se adapta automaticamente ao mercado. Ele ajusta também, pessoal, automaticamente os alvos de acordo com a quantidade de lotes que ele carregou. Agora também ele só opera a favor da tendência, a favor de uma média móvel, para a gente ser mais assertivo nas entradas. Tem mais uma série de melhorias que eu fiz nesse bot, eu quero apresentar tudo para vocês nesse vídeo, mostrar como foi desenvolvido o código e como você pode fazer para utilizar esse robô na sua conta real. Cara, se você curtiu a ideia do vídeo, já agride o dedão no like e bora aqui para a tela. Meus amigos, primeiramente o que é Fair Value Gap? Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não assistiu o vídeo que eu gravei lá uns 5 meses atrás, vou mostrar rapidamente o que é Fair Value Gap, beleza? Pessoal, Fair Value Gap nada mais é do que um gap entre barras, é quando os players agridem muito forte o mercado e aí gera uma barra, ó, como essa, tá vendo? Ó, onde existe um vão com pouca negociação, beleza? Isso vale tanto para compra quanto para venda. E qual é o melhor ponto de entrada? O melhor ponto de entrada é sempre o centro da vela que formou o Fair Value Gap. No caso aqui nós tivemos dois na sequência. Então tivemos um gap formado aqui, tá? E outro aqui embaixo. Onde é que seria a entrada? A entrada seria onde está marcado por esta linha, tá? Essa linha aqui ela marca exatamente o centro do candle que formou o Fair Value Gap. Como a barra do Fair Value Gap foi essa, o centro do candle aqui, então o nosso bot faz a entrada aqui, beleza? Onde é que teria sido a execução então? A execução teria sido aqui, ó, fechado? Como é que funcionava o bot antes, pessoal? O robô só fazia a entrada, colocava um stop e colocava um alvo. Quando ele atingia o alvo, ele zerava a operação e acabou. Como é que vai funcionar agora? Agora, meus amigos, o negócio ficou muito top. Agora o troço ficou profissional mesmo. O nosso bot ele vai olhar aqui, ó, para o True Range, que é este indicador que mede a volatilidade média dos preços. Ou seja, ele calcula o tamanho médio das barras e apresenta para a gente uma média de quanto esses candles estão oscilando, tá? Se a volatilidade aqui, por exemplo, estiver neste caso aqui, ó, vamos ver enquanto estava 85 pontos, o nosso bot, assim que ele fizer a entrada, ele vai colocar as ordens de preço médio com espaçamento de 85 pontos entre uma e outra. Ou seja, você está sempre de acordo com a volatilidade. Se você observar na parte da manhã, a volatilidade é mais alta e na parte da tarde, pessoal, a volatilidade, ó, cai bastante, tá vendo? Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: se de manhã você está utilizando um espaçamento entre ordens de 85 pontos, faria sentido utilizar esse mesmo espaçamento à tarde, onde a volatilidade está aqui em 37 pontos? Acredito que não, né? Você ficaria muito mal posicionado, dificilmente o seu bot executaria os preços médios. Então, ele adapta automaticamente para você, beleza? Esse bot, pessoal, já tinha uma assertividade absurda e agora melhorou muito. Olha só a assertividade desse robô. O robô entrou aqui, ó. O preço veio contra, talvez carregou o médio, saiu, deu gain. O robô entrou aqui, carregou médio, subiu, gain. Entrou aqui, subiu, gain. Entrou aqui, ó, caiu um pouco, carregou médio, subiu, gain. Cara, esse é o dia de ontem, ó, dia 8 de outubro. Hoje é o dia que eu gravo esse vídeo, é dia 9 de outubro. Então, pessoal, olha o quanto esse negócio acerta. Entrada aqui, preço correu contra, carregou preço médio, descarregou. Depois aqui, ó, oportunidade na compra, deu mais um trade. Aqui, oportunidade na venda, carregou preço médio, descarregou. Aqui, deu mais uma oportunidade na venda. O bot teria feito a entrada aqui, ó, tá? Preço correu a favor, nem precisou fazer preço médio. Cara, a assertividade desse negócio é monstra. E agora, com o preço médio, pessoal, adaptativo, esse negócio ficou melhor ainda. Para você que já tem meu pack de robôs aqui do canal, esse bot vai fazer parte do pack, tá? Só você entrar novamente lá na sua área de membros, fazer o download, que esse robô vai estar disponível para você com um código completamente aberto com os preços médios aqui, pessoal, no passo a passo, beleza? E para você que é meu cliente da Genial, pessoal, esse bot também vai fazer parte lá do pack da assessoria, tá? Para você que já é cliente, é só falar lá com o Marcos que ele já te manda esse robô, beleza? Para você que ainda não é cliente, caso você queira fazer parte da minha assessoria da Genial, veja o link aqui da descrição.
Se você já é cliente Genial, só faça a migração da assessoria, conversa com o Marcos, ele te manda o robô. Se você não é cliente da Genial e quer ter acesso a esse robô, abre conta na Genial, fala com o Marcos que ele te manda o bot. Link do WhatsApp do Marcos está aqui na descrição, beleza? Show de bola, meus amigos. E, cara, eu quero fazer um negócio com vocês. Esse robô ficou tão fera que eu quero fazer ele para MetaTrader 5 também, beleza? E trazer para vocês aqui no meu canal. Mas, cara, um bot desse hoje para MetaTrader é 2.500, 2.800. Eu preciso da ajuda de vocês aí que tá do outro lado, tá? Eu preciso do seu like, cara. Então vamos colocar uma metinha, tá? Vai ter que valer a pena, pessoal, esse like. Então eu quero 3.000 likes nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse bot aqui, se pro Profit já ficou bom, pro MetaTrader que você não paga nada pra rodar, cara, esse troço vai ficar bom demais, beleza? Agride o dedão no like aí, não custa nada, para um segundinho, com 3.000 likes, eu vou desenvolver esse robô. Jean, o bot vai estar pronto quando bater 3.000 likes? Não. Se bater 3.000 likes, eu vou desenvolver o bot e dentro de alguns dias eu vou trazer para vocês, beleza? Show de bola, turma. Então, bora dar continuidade aqui. Jean, além dessas melhorias, cara, de preço médio, o que mais que tem nesse bot? Cara, agora o bot só opera também dentro de uma faixa de volatilidade. Então, se a vol estiver muito baixa, não vale a pena você entrar. Por quê? Porque se a vol estreita demais, pessoal, pode sair uma notícia, alguma coisa, a volatilidade explodir. Então, a volatilidade ela é limitada, ok, a zero. Se não tem trade nenhum, a volatilidade vai para zero. Mas para cima ela pode ir ao infinito. E a gente não quer ficar se expondo quando a volatilidade está muito alta. Então o nosso bot vai operar dentro de uma faixa de volatilidade estipulada por nós. Aqui para índice, pessoal, recomendo maior que 50, tá? Ou menor que 150, tá? Para dólar, sei lá, 3 pontos aqui, 8 aqui, tá? Você vai poder parametrizar isso também, beleza? Nosso bot agora, turma, só opera também a favor da média. Então, se a média, tá, está apontando para cima, o nosso bot só vai pensar em compras. Se a nossa média está apontando para baixo, a gente só vai pensar em vendas. Outra melhoria, pessoal, é que também quando ele faz o preço médio, começa a carregar os médios, ele vai aproximando mais o alvo. Então, por exemplo, se você está com um alvo aí de 200 pontos, pegou o preço médio, ele corta para 100. Pegou mais um preço médio, ele segura em 100. Pegou mais um preço médio, ele corta pela metade, ou seja, vai para 50. Por que isso? Porque se o trade está andando contra a minha posição, significa que eu estou errado. Se eu estou errado, eu quero sair logo. Então eu diminuo o meu alvo, beleza? Vou mostrar esse robô operando na prática para vocês e depois a gente vai ver o código e todos os parâmetros dele, tá, pessoal? Tem bastante parâmetros, então fica aí comigo, porque se você realmente quer utilizar esse robô, você precisa entender como é que ele funciona no passo a passo, no detalhe. Porque senão você não vai conseguir configurar, parametrizar ele, tá? Ele vai rodar, cara, Bitcoin, vai rodar mini índice, mini dólar, tá? Mas somente em gráfico temporal, porque esses gaps não se formam no Renko, tá? Então é impossível rodar no Renko, beleza? Vou puxar um replay aqui, já volto para mostrar para vocês ele executando na prática. Meus amigos, estamos nos aproximando aqui. Esse é o dia de ontem, tá, pessoal? Tô rodando exatamente o dia de ontem, dia 8/10, para mostrar para vocês aqui como é que teria sido os trades aí logo da abertura, tá? Então tá formando aqui o Fair Value Gap, já explicado para vocês, o Fair Value Gap é um gap entre barras, eu tenho uma mínima que não rompe o centro do candle anterior e também a máxima desse candle aqui, ó, não rompe o centro do candle anterior. O nosso bot faz envio aonde? Faz envio da ordem no centro do candle do Fair Value Gap. Então ele pega a máxima menos a mínima e joga a ordem exatamente no meio. Esse indicador aqui, ó, que eu criei, ele já faz isso pra gente saber exatamente onde que seria o ponto de envio da ordem, tá? Então ele formou aqui, pessoal, 3 FVG na sequência, beleza? Assim que o preço bater aqui nessa ordem, ela vai ser executada, tá? Uma coisa que é possível fazer nesse robô, turma, é, por exemplo, você colocar uma quantidade de candles para fazer o cancelamento da ordem. Então, por exemplo, se ele marcou a entrada aqui, mas já se passaram, sei lá, 10 candles, eu posso fazer o cancelamento. Para esse vídeo, eu não estou utilizando cancelamento, tá? Vou mostrar para vocês depois como é que vocês podem fazer isso, beleza? Então, o que a gente está observando aqui, ó, que o nosso True Range, ó, está dentro da faixa operacional, que é até 50 a 150. Então, por isso que ele mantém a ordem, porque se ele extrapola essa faixa, ele cancela a ordem, tá, pessoal? Ah, a volatilidade subiu demais. Era para fazer entrada aqui, mas o True Range ultrapassou 150, ele corta, tá? Para a gente se proteger. Mesma coisa se ele cair abaixo de 50. Caiu abaixo de 50, essa ordem aqui, ó, ela é automaticamente cancelada. Então, 50 pontos, vamos marcar a faixa aqui, ó, 50 pontos aqui. Não pode cair abaixo de 50, tá? Antes de fazer a entrada. Se cair abaixo de 50, a ordem vai ser cancelada, beleza? Assim que ele fizer a entrada, então, ele vai colocar, pessoal, os nossos preços médios de forma gradativa. Então, ele vai olhar o tamanho do trend aqui, ó, vai colocar a primeira ordem,
X pontos do trend, olha lá, ó, já fez a entrada. Já colocou a primeira ordem de acordo com o trend. O trend aqui está em, sei lá, uns 70, 80 pontos. Então, todas as ordens ele vai posicionar com a mesma distância, tá? Jean, cadê as outras ordens? Cara, eu acho que eu configurei o bot aqui, é limitada a 2 entradas, tá? Eu não vou mudar agora durante o trade, pessoal, para não estragar aqui, tá? Mas o certo aqui, ó, seria eu aumentar. Então tô limitando a 2, por isso que ele só colocou 2 ordens. Mas a gente vai ver outros trades, assim que esse trade acabar, eu aumento aqui, tá? Então o que que ele fez? Vocês viram que assim que ele fez a primeira entrada, ele lançou um alvo de 200 pontos. O alvo tava aqui, ó. Assim que ele executou a segunda entrada, ele encurtou o alvo, tá? Encurtou aqui para 100 pontos, cortou pela metade. Para que isso? Para aumentar a minha taxa de acerto. O trade veio contra a minha posição, então eu quero diminuir o meu alvo para aumentar a minha taxa de acerto, tá? Nesse trade aqui teria dado gain. Então o que que eu vou fazer agora? Vamos vir aqui no bot. Olha só como é que ele está parametrizado aqui, ó. São 5 níveis de preço médio, tá? Então ele pode entrar aqui com até 5 mini contratos. O que que eu vou fazer? 5 não, 6 porque tem o da entrada, tá? Então o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui, ó, 6, tá? E aí ele vai estar livre para colocar até 6 mini contratos, beleza? Nota que durante o trade, né, apareceu uma oportunidade de venda aqui, ó. Certo? Mas você estava no trade, então ele não consegue capturar esse trade aqui, tá? Porque já estava dentro de um trade. Então vamos ver uma nova entrada aqui, pessoal. Vou adiantar um pouquinho o replay e já volto para mostrar para vocês. Olha só, turma. Tá formando aqui então um FVG. A máxima dessa barra não ultrapassa o centro. A mínima dessa barra também não ultrapassa o centro. Temos a formação então de um FVG. Nosso bot posicionou a ordem. Já executou. Colocou a ordem aqui, ó, com quantos pontos? 200, né? Se ele pega nosso primeiro lote, ele encurta a saída para 100 pontos, tá? Se ele pega mais uma, eu acredito que ele vai manter aqui. Eu não me lembro como é que eu coloquei dentro do bot. Depois eu mostro para vocês. Então, encurtou aqui para 100 pontos. Executou mais uma, manteve 100 pontos. Se executar mais essa daqui, ó, ele vai encurtar um pouquinho mais, tá? Vamos ver se ele consegue executar. Não conseguiu. Então, beleza, não tem problema. Mas vocês pegaram o macete aí, né? Conforme ele vai executando ordens, vai carregando o médio, ele encurta o nosso alvo para poder aumentar a taxa de acerto, tá? Isso aqui vale tanto para compra quanto para venda, tá? Não muda nada, o sistema é exatamente o mesmo, beleza? Olha lá, executou, ó, tá vendo, ó? Encurtou um pouco mais o alvo, tá? 65 pontos agora. E já posicionou o lote de baixo. Então, o posicionamento das ordens, pessoal, é gradativo. Ele não coloca as 6 ordens simultaneamente, tá? Ele vai colocando conforme vai executando, tá? Executou um lote só, ó. Voltou o alvo para onde estava. Agora fez a zeragem. Beleza. Acredito, turma, que ficou bem entendido aí, né? Então, meus amigos, se você tá curtindo aí o vídeo, lembra de deixar o like assim que esse vídeo bater, cara, 3 mil likes. Eu vou desenvolver esse robô para MetaTrader para vocês, beleza? Compromisso aí de trazer esse bot para MT5, tá? E você que já é meu cliente da Genial, só fala lá com o Marcos, pega lá o robô com ele. Se você não é cliente ainda, só migrar a assessoria, fechado? Vou deixar o bot aqui executando, turma, e eu vou comentando o código aqui então com vocês, tá? De início, o que que nós temos aqui, ó? Fator amplitude FVG. O que que significa isso, pessoal? Significa o seguinte: se você parametrizar em 1, ele vai avaliar o tamanho da barra para uma vez o ATR. Se você colocar, por exemplo, 1.5, o tamanho do Fair Value Gap tem que ser pelo menos uma vez e meia o ATR. Assim você consegue filtrar mais as entradas. Ou seja, ele não vai ficar fazendo tantas entradas. Aqui está configurado com 1, porque eu quero exemplificar para vocês aqui o bot. Então eu coloquei um parâmetro que não é muito rigoroso, justamente para ele fazer mais entradas. Então, o tamanho do FVG tem que ser pelo menos uma vez o tamanho do ATR. Se você aumenta aqui para 1,5, o tamanho do FVG vai ter que ser uma vez e meia o ATR. Ou seja, tem que ser uma barra bem maior. Então vai ter menos trades, tá? Então, para isso que serve este primeiro parâmetro, para a gente saber quantas vezes o tamanho do ATR tem o nosso FVG, tá bom? Quanto maior o número, maior vai ter que ser o tamanho da barra, automaticamente menos trades. Se você trocar aqui, automaticamente ele já troca a coloração também, tá? Fator médio, o que que é isso, pessoal? O fator do médio é para ele colocar um número X de vezes o ATR. Então, se você coloca 1 aqui, ele vai pegar o valor do ATR, vai multiplicar por 1. Se o ATR estiver em 80, ele vai colocar uma ordem a cada 80 pontos. Se você coloca um fator de médio aqui de 2, o que que vai acontecer? Se o ATR estiver em 80, ele vai colocar uma ordem a cada 160, porque agora você multiplicou por 2 o fator do ATR, ou seja, o fator de colocação das ordens, tá?
Então isso aqui serve para quê? Para você ter um ajuste de tamanho de ATR aí, beleza? Percentual do corpo, o que é isso? É o quanto de percentual de corpo em relação ao candle completo o nosso FVG tem que ter. Porque se você tiver um FVG com um corpo muito pequeno, cara, não é interessante. Interessante é uma barra que deslocou bastante. Então a gente deixa aqui, ó, num percentual de corpo de FVG. Então é o tamanho do corpo em relação aos pavis do candle que ele faz esse cálculo, tá? Número de candles de cancelamento. Este parâmetro, pessoal, serve para você cancelar uma ordem após X candles. Então, supondo que ele deu um FVG aqui, mas até no terceiro candle ele não executou, então ele cancela a ordem, tá? Então ele segura a ordem apregoada por 3 candles. Se você quiser deixar isso aqui em aberto, cara, põe 100 candles aqui, 1000 candles, tá? Então ele sempre vai te executar, tá bom? Tem entradas que às vezes você acha que passou muitos candles, não é legal de entrar, põe menos. Mas, cara, se você observar, mesmo após, sei lá, 50 candles, as entradas ainda são muito assertivas, tá? Mas deixei aqui para vocês essa possibilidade. Aqui, turma, entrada limite ou a mercado. Como é que funciona a entrada limite ou a mercado? Cara, eu observei que muitas vezes que acontece o FVG, por exemplo, se você tivesse entrado aqui, ó, cara, daria para ter pego um baita trade, ó, tá vendo? 400 e poucos pontos. Então, o que eu observei? Eu observei que o FVG, você apregoando a ordem, tá? No centro do candle, ou entrando a mercado, dá bom nos dois casos. Então, eu deixei em aberto para o cara escolher. Se você quer entrar com ordem limite, ele vai posicionar a ordem limite no centro do candle. Se você quer entrar com ordem a mercado, assim que fechou o candle verde, ele vai entrar comprando a mercado e vai posicionar os preços médios da mesma maneira, tá? Então, vou abrir aqui um pouco. Se você observar, pessoal, tem vários trades, ó. Por mais que deu aqui, ó, aqui deu um FVG, né? Então ele colore a vela seguinte. Cara, olha o tamanho do trade que você teria pego. Tem trades de fim de caminho? Tem, ó. Esse trade aqui, fim de caminho. Mas tem vários trades, cara, muito bons que ocorrem simplesmente quando coloriu o candle. Colore o candle, você consegue fazer entrada, tá? Então você consegue ter uma entrada a mercado ou com ordem limite, beleza? Período do ATR é o período do cálculo aqui do trend. Eu gosto de deixar padrão em 10. Aqui o ATR mínimo e o ATR máximo. Tá bem pequeno aqui, 2.000, porque daí você consegue utilizar no dólar, no índice, sem esse filtro. Porque senão o cara vai pegar o código aqui, vai pôr para rodar, não prestou atenção nisso aqui. E, por exemplo, quer rodar no dólar, não vai funcionar. Então, para índice, pessoal, vou até escrever aqui, ó. Índice usar 50, tá? E aqui, ó, para índice usar 150, tá? Isso que é o recomendado para índice. Para dólar, você vai usar, sei lá, 2,10. Para Bitcoin, aí tem que ver, não me lembro bem a escala. Você tem que olhar quanto que está o ATR, que aqui é um ATR interessante para você poder estar utilizando, tá? Então deixei aqui só para ele ficar em aberto. Mesma coisa para o cancelamento. Se ele lançou a ordem, mas de repente a volatilidade explodiu, ele cancela a ordem. Ele não vai cancelar a entrada, tá? Não vai, depois que ele já entrou, ele não vai zerar a posição. Mas se durante o tempo ali que ele está percorrendo para fazer a entrada, se a volatilidade aumentar, passar de 150 ou cair abaixo de 50, ele cancela a entrada, tá? Aqui o período da média tá 20 períodos, número de contratos na entrada, vou até trocar isso aqui de lugar. Vou jogar para cá, para ficar tudo junto com o preço médio. Então o número de contratos na entrada 1 e aqui os preços médios, tá? Deixei tudo 1. O alvo e o stop poderiam ser também baseados na ATR? Até poderia, tá? Posso até fazer isso. Mas eu deixei fixo em pontos por enquanto. Se vocês quiserem, eu troco pelo ATR. Aí o alvo vai ficar de acordo com a ATR. Mas eu achei interessante colocar um valor fixo nesse caso. Porque se você tá só com um contratinho, não adianta você ficar pegando R$5, R$10, entendeu? Se o preço tá indo a favor, deixa ele ir. Então eu deixei 200 pontos. Tá? E o stop aqui, deixei aqui de 500 pontos. Você pode estar parametrizando. O offset, pessoal, deixei 15 pontos, tá? 15 pontos para índice, ou seja, assim que ele acionar o seu stop, ele tem até 15 pontos para fazer sua zeragem. Recomendo você utilizar, se for no índice aqui, ó, 100 pontos. Se for no dólar, vou até colocar aqui, ó. Se for no dólar, 10 pontos pelo menos, tá? Índice. 100 pontos. Dólar, 10 pontos. Beleza, pessoal? De parâmetros é isso. Agora vamos falar um pouquinho aqui de código. Esse é um código, pessoal, que ficou grande assim. Então não compensa eu ficar digitando tudo isso aqui para vocês, até porque metade do código já está explicado no outro vídeo. Vou deixar o link para vocês do vídeo anterior nas telas finais, tá?
Então depois você pode voltar lá e assistir. Mas basicamente, o que a gente tem aqui, ó, é uma variável que vai receber a condição de entrada, tá? Esse aqui é o FVG-C, que é o de compra, FVG-V, que é o de venda. Então ele olha aqui no primeiro campo se o ATR, ó, está entre o valor mínimo e o valor máximo, tá? Sem segredo. Depois ele olha, pessoal, a condição do FVG, ou seja, a mínima do candle atual, para a gente falar de uma vela de compra, ó, a mínima desse candle, low 1, tem que ser maior do que o meio do candle 2. Então a mínima desse candle tem que ser maior do que o meio desse candle, tá? E a máxima do candle 3, que é este candle aqui, ó, a máxima desse candle não pode ultrapassar o centro do candle 2. Esse eu falei para ele, ó, high 3 menor que o middle, né? O meio do candle 2, beleza? O candle 2 tem que ser uma vela positiva, obviamente. Se é para compra, esta vela aqui, ó, tem que ser positiva, certo? E a minha amplitude total da vela, ou seja, a máxima menos a mínima, tem que ser maior do que o meu ATR, para falar assim, não, este FVG aqui realmente é verdadeiro. Ele tem um tamanho considerável, ele é maior ou igual ao meu ATR, tá? E aqui o fator da amplitude, que eu expliquei para vocês aqui na input. Então é aqui aonde que entra o cálculo. É onde ele vai pegar o ATR e multiplicar por um fator, 1,5 ou 2. E aí a nossa amplitude total, se você colocar 2, tem que ser 2 vezes o tamanho do ATR. Aqui, pessoal, eu olho o quê? Se o percentual do corpo é maior do que o percentual especificado. Então o percentual do corpo 2, ou seja, do FVG, tem que ser maior do que o percentual especificado. Eu coloquei aqui um percentual de quanto? Ó? De 60, né? Então tem que ser maior do que 60%, beleza? E por último eu olho a inclinação da minha média, tá? Eu olho a média no período atual, se ela é maior do que o período anterior. Se o período atual for maior que o período anterior, é porque está inclinado para cima, sem segredo nenhum. O 7 na venda é a mesma coisa, tá? O 7 da venda é a mesma coisa. E aí aqui, pessoal, eu preciso criar também a regra de coloração. Como eu vou executar essa função sempre quando a condição for satisfeita, eu preciso que seja sempre um candle deslocado. E a coloração tem que ser o candle sem deslocamento. Então é a mesma coisa, o color FVG e o color FVGV é a mesma coisa, tá? Que isso aqui. Porém, ele é sem deslocamento para poder fazer aqui a coloração, beleza? Então aqui eu falo, se a condição da coloração for verdadeira, então pinte de verde ou pinte aqui de vermelho, beleza? Aqui, pessoal, eu faço a verificação aqui, ó, para poder fazer a compra ser verdadeira, ele manter essa ordem apregoada ou para cancelar a venda, tá? Porque se eu tenho um fair value gap de compra, eu preciso fazer o quê? Flegar para ele poder manter a ordem apregoada, senão ele não segura a ordem apregoada. Eu preciso flegar isso aqui, tá? Então criei uma flag e dei o valor dela de 1. E agora, se eu tenho uma condição de compra e anteriormente eu havia uma condição de venda, eu preciso cancelar a venda. Por isso que eu faço minha flag da venda aqui para 0, tá? E aqui faço ao contrário, no caso do fair value gap de venda. Eu faço o cancelamento da minha flag da compra, tá? E habilito a minha flag da venda, beleza? Tem um contador de candles aqui que serve para quê? Serve para eu saber em qual candle a condição foi verdadeira, porque depois eu preciso fazer o cancelamento da ordem após um número X de candles. Então eu falo para ele o seguinte, ó, atribui aí a minha variável cont o valor do meu contador de candle. Aí ele vai pegar o candle, sei lá, 183 foi o candle que possibilitou a entrada. Ele vai pregoar a ordem. Aí eu faço uma condição aqui, ó. Se o meu contador de candle for maior do que cont mais um número X de candles de cancelamento, ou o meu ATR sair daquela faixa operacional, eu cancelo as ordens, tá? Faço minha flag da compra e minha flag da venda. Então as flags são que seguram a ordem apregoada. Quando eu zero elas, automaticamente minhas ordens são canceladas, tá? Então esse é o esquema para fazer o cancelamento da ordem que você segurou apregoada, beleza? Vou pular a parte dos médios, vou falar da entrada. Então, turminha, eu tenho aqui o meu ATR, tá? Meu true range, chamei aqui de XATR. E no momento da entrada ele vai capturar. E é ele que vai ser usado como referência para fazer o envio das ordens de preço médio. Já vamos chegar lá, tá? Tenho aqui a condição de entrada se for limite ou se for a mercado. Se limite for verdadeiro e mercado for falso, ou seja, lá nas inputs você marcar para entrar com ordem limite e marcar false na ordem a mercado, nosso bot vai entrar com entrada limite. E aí, se a condição da flag da compra ou flag da venda for verdadeiro, ele vai mandar a compra ou a venda. E vai mandar a compra ou a venda aonde? Em cima do meu preço. Quem que é preço? Preço é o meio do candle. Está calculado aqui, ó.
Mid candle, recebe máxima mais mínima dividido por 2. E quando eu tenho essa condição de compra ou de venda, aqui, ó, quando uma dessas duas condições forem verdadeiras, o meu preço recebe mid candle, tá vendo? E aí eu sei exatamente o preço onde que eu tenho que fazer o envio da ordem, tá? Então o meu preço é o meio do candle 2, tá? Simples assim, por isso que ele faz o envio da ordem aqui. Essa parte de baixo, pessoal, é exatamente a mesma coisa, tá? Porém, aqui é mercado, a entrada é mercado, então eu não preciso fazer envio de uma ordem num preço específico, simplesmente a entrada vai ser a mercado, beleza? Se no Profit talvez você esteja achando um pouquinho complicado, imagine isso aqui no MetaTrader, né, pessoal? Por isso que eu preciso do seu like aí, cara. 3 mil likezinhos e vou desenvolver esse bot para vocês aqui para MetaTrader também. Quero mostrar para vocês como é que tá o resultado do meu bot aqui, pessoal. O Black Box, esse bot, cara, ele roda na VPS lá da Genial. Então, uma vez que você tem uma conta na Genial, você consegue essa VPS gratuita. Você não paga nada. Hoje uma VPS aí, cara, boa, em torno de R$ 150. A Genial disponibiliza para você gratuitamente com uma operaçãozinha no mês, tá? Então vale bastante a pena. Como esse bot roda no MetaTrader, eu não preciso ficar ligando o bot todo dia, desligando. Cara, esse robô fica ligado 24 horas por dia, tá? Às vezes fica 30 dias aqui sem eu nem mexer no robô. Beleza? Então vale bastante a pena, tá? Além de outros benefícios e de ganhar os robôs aqui do canal, que se eu não me engano tá lá no pack da assessoria, já são 10. Beleza? Bot Black Box, por enquanto, no mês aí 944. Sofreu um pouco essa semana aqui, tá, pessoal? Tava testando um set novo aqui, deu uma sofrida. Então, perdi R$ 1.000 por enquanto nessa semana. Hoje é quinta-feira, o robô ainda não começou a operar. Vai começar a operar a partir das 12. Então, 12 horas, ó, já são 12h05 no horário que eu gravo esse vídeo. Daqui a pouco ele deve fazer alguma entrada aí. Se ele fizer, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Caso você queira testar esse robô, tem um link aqui na descrição, tá? E você pode conferir os resultados dele, pessoal, lá no meu grupo do Telegram. E lá dentro tem vários tópicos, tá? Tem o tópico do mini gradiente, tem um tópico aqui do Black Box, onde você pode estar conferindo aí o resultado. A galera posta sempre lá os resultados do robô, beleza? E caso você queira testar, link aí na descrição, você vai receber todas as informações no seu WhatsApp. Fechado? Cara, o dia de ontem esse FVG aqui não errou nada, né? Ó. Acertou foi tudo aqui, ó. Tá muito bom mesmo. Mas vamos continuar o código aqui, tá? Então, meus amigos, uma vez que ele faz a entrada, seja ela comprada ou vendida, o que acontece? O que acontece, pessoal? Ele vem para cá. Estou comprado? Se ele estiver comprado, o que ele faz? Ele zera a flag da compra. Por quê? Porque essa flag aqui, ela foi setada. Ela foi setada aqui, ó. E aí, se eu não fizer a zeragem dela, quando o trade acabar, ele vai tentar fazer um envio de uma outra ordem. Então, eu preciso zerar ela para falar assim, opa, o trade acabou, não envie mais nada. Só envie a ordem novamente, se houver condições. Por que ele cancelou a ordem aqui, ó? Porque o ATR, ó, passou para baixo de 50. Então, essa ordem aqui, ele não pegou, tá vendo? A ATR passou para baixo de 50, fez o cancelamento da ordem. Não foi por número de candles, porque o número de candles aqui tá bem grande, deixei acho que em 100, tá? E aí, como é que funciona a questão dos preços médios, pessoal? Funciona assim, ó. Eu verifico o tamanho da minha posição, então essa função aqui, ó, Buy Position Quantity, retorna para mim o tamanho da minha posição e eu olho se ele é menor ou igual ao número da entrada. Enquanto ele for menor ou igual ao número da minha entrada, ele faz o envio de uma ordem limite a partir da minha variável C. Quem que é C? C está aqui, ó. C é o meu preço, ou seja, o preço onde foi enviada a ordem, tá? Então ele é minha referência de envio. Ele pega o C, que é a minha referência de envio, e subtrai pelo valor do meu XATR, beleza? E coloca quantos contratos? A quantidade especificada na minha input, que é a quantidade de contratos 1. Ao mesmo tempo que ele faz o envio de uma ordem de venda com o meu alvo. Então ele pega o preço médio da compra, que é o meu buy price, mais o meu alvo da operação especificado lá no input e divide por 1. Dividir por 1 ou não dividir é a mesma coisa, né, pessoal? Mas eu coloquei aqui dividido por 1 só para ficar mais didático, para poder mostrar para vocês, tá? Ou seja, o alvo aqui vai ser exatamente o que está lá no input, beleza? E aqui ele coloca a quantidade total da posição para poder fazer a zeragem no alvo. Ou seja, se ele tiver com um contrato comprado, ele vai zerar com um contrato, tá? Quando esta ordem aqui é executada, a primeira ordem do preço médio é executada, agora eu tenho que a minha posição, tá? Para poder entrar no laço 2, ela tem que ser maior ou igual o número do contrato da minha entrada, que era 1, mais o número de contrato do preço médio. Porque ele executou. Se ele executou, agora a quantidade de contratos são 2. Então ele vai entrar aqui. Mas ele só vai ficar aqui dentro desse laço enquanto ele for menor do que a quantidade do próximo médio, ou seja, que é a entrada mais o médio 1 mais o médio 2, que ele não executou ainda.
E aí o que ele faz? Ele faz o envio da ordem 2, tá? Respeitando a minha referência, que é o preço de envio da ordem, menos o meu ATR vezes 2, porque agora eu quero colocar a ordem 2 vezes abaixo, né? Então por isso que é vezes 2, e aqui a quantidade de contratos especificada na input do contrato MED 2, ao mesmo tempo que eu faço o envio de uma ordem de venda, a partir do meu buy price, mais o alvo especificado lá na input, dividido por 2. Agora aqui ele dividiu o alvo pela metade. Então ele executou o primeiro médio e vai fazer um envio da ordem com o alvo aqui dividido por 2, beleza? De quantos contratos? Da quantidade total que ele tiver na posição, tá? Cara, e assim ele vai fazendo gradativamente, contrato após contrato, tá? É só você ir, vamos dizer assim, somando as coisas aqui. Se você observar, é exatamente igual, só muda aqui, ó, 2, 3, 4, 5, ó, tá vendo? E os nossos alvos aqui, eu mantive uma proporção aqui de divisão, é o seguinte. Para o primeiro ele não divide nada, para o segundo divide por 2. No terceiro ele continua a divisão por 2, então vai ficar no mesmo lugar. Quando ele executa o terceiro alvo, ele divide por 3 e depois, em último aqui, ele divide por 4. Ou seja, se você entrar com um alvo inicial de 200 pontos, quando chegar na última posição, que ele pegar o quinto contrato aqui do preço médio, o alvo vai ser de 50 pontos, que é o meu alvo dividido por 4. Ou seja, 200 pontos dividido por 4 dá 50 pontos, tá? Aqui, pessoal, é a ordem de stop. Eu coloco um opcional para o cara usar ou não. Então, se eu quero utilizar stop, ou seja, se o stop for maior do que 0, ele vai lançar minha ordem de stop a partir da minha referência do envio da ordem, que é o C, menos a quantidade de pontos de stop especificado lá no input, tá? O primeiro campo é o campo de disparo, o segundo campo é o campo limite. Por isso que aqui tem o offset, ó, da operação. E cara, se você ficou meio perdido aí na explicação, de repente não entendeu muito bem, cara, lá no meu treinamento de programação, eu ensino isso aqui, turma, no passo a passo para você, mas no detalhe mesmo, cara, essa questão de preço médio, tá? Além de preço médio, lá no treinamento eu ainda ensino sobre break-even, sobre trading stop, ou seja, fazer a movimentação de ordens atrás do preço. Ensino como criar regra de coloração, como criar indicadores. Cara, o treinamento tá bem completo, já passa aí de 16 horas, tá? Não é uma coisa assim que você vai sentar, vai assistir 16 horas e vai sair formado, entende? Da mesma maneira que você não assiste lá 10 horas de futebol na semana e sai jogando igual o Messi, né? Você precisa treinar, tá bom? Então, o treinamento é o primeiro passo. Você vai assistir o treinamento, vai começar a colocar em prática aquilo que você aprendeu e ao longo do tempo você vai pegando o jeito da coisa, tá? Não é do dia pra noite. Principalmente fazer robôs um pouco mais complexos como esse, beleza? Mas eu te garanto que, cara, em uma semaninha, você assistindo, você já vai conseguir criar suas regras de coloração, criar robôs simples, beleza? Entrada e saída com alvo stop fixo. De repente, se você for um cara um pouquinho mais fora da curva, fazer um break-even, fazer uma saída parcial, talvez você já consiga em uma semana, beleza? Mas precisa de treino, precisa de dedicação. Caso você tenha interesse, dá uma olhadinha no link da descrição. Lá no treinamento, pessoal, eu te entrego mais de R$2.000 de bônus. Eu entrego o robô de gradiente linear para MetaTrader ou para o Profit num período de 30 dias para você estar utilizando também, beleza? Tem um grupo também, pessoal, do treinamento, tá? Um grupo para alunos onde vocês podem tirar dúvidas lá, conversar com outras pessoas que estão na mesma fase de desenvolvimento que vocês, tá? Se tiver dúvidas lá sobre o treinamento, é só mandar lá no grupo que eu mesmo respondo, beleza? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no link da descrição, fechado? Meus amigos, depois que ele sai aqui da compra, tá? Existe a possibilidade também de ele entrar num trade vendido, certo? Se ele entra vendido, ele cai aqui dentro desse laço, say sold. Ele pergunta, estou vendido? Estou. Se eu estou vendido, então o que eu faço? Zero a minha flag da venda. Por quê? Porque se ele sair do trade, a minha flag da venda ainda seria 1 e ele tentaria fazer uma nova venda. Então eu preciso cancelar aquela ordem, tá? Para que a hora que ele saia do trade, ele não faça mais envio de ordens até que haja uma nova condição. Mesma coisa, pessoal. Para o lançamento de posições aqui não muda absolutamente nada, é tudo igual o da compra, tá? Só que ao invés de utilizar o Buy Position Quantity, que mede pra gente o tamanho da posição de compra, eu vou utilizar o Sell Position Quantity, tá bom? Porque agora a gente está falando de uma posição de venda, então é Sell Position, tá? Da mesma forma que lá no da compra, a gente tem a nossa variável aqui, referência, que ao invés de ser o C, é o V, ó. O V é referência do preço, tá? Então, ele é referência onde foi enviada a ordem. E a partir dessa referência, ele soma o valor do ATR que está no momento. Se tiver em 10, ele vai jogar 10 pontos para cima. Se tiver 50 pontos, vai jogar 50 pontos para cima. E agora, ele é ao contrário. Se a gente está vendido, nossas ordens de preço médio estão acima do preço e não abaixo. Por isso que aqui a gente soma e não subtrai, como era feito aqui, ó, da parte da compra, tá?
vai colocar a quantidade de preço médio, que especificada na input, e vai lançar o nosso alvo de acordo com o que está especificado na input, fazendo a divisão por aquela proporção que eu havia comentado com vocês. 1, 2, 2. Na quarta ordem coloca 3, na quinta ordem ele vai dividir por 4, beleza? Mesma coisa aqui o stop. Se você optar por usar o stop, então se for maior do que 0, ele vai colocar o stop. Se você optar por não utilizar stop, só usar, por exemplo, um limite financeiro do dia, você pode pôr 0 lá no stop e aí ele não vai fazer envio da ordem stop. Agora, se você colocar lá 200 pontos, por exemplo, ele vai lançar uma ordem de stop de 200 pontos a partir da minha referência, quer ver. Então ele pega o ponto de entrada e soma 200 pontos para colocar o stop na operação. Beleza? Nota que na ordem a mercado, a minha referência de envio é outra, né? Se a minha ordem é limite, a referência de envio é o preço onde ela estava apregoada. É o centro do candle do Fair Value Gap. Quando a ordem é mercado, a minha referência é o fechamento da vela, tá? Por isso que muda. Então, quando a ordem for limite, a minha referência de compra e de venda, né, em termos de valor, vai receber o preço de envio. E quando for ordem a mercado, vai receber o fechamento do último candle, tá? Para poder fazer o envio das ordens. Beleza? Cara, o código é meio comprido, não dá para ser bem detalhista aqui, somente nesse vídeo, mas tentei passar para vocês aí o máximo que eu pude aqui. Se você quiser ter mais detalhes, assista o vídeo do Fair Value Gap anterior para você entender no detalhe como foi feito, tá lá, eu fiz passo a passo digitando mesmo, beleza? Meus amigos, sua última oportunidade de deixar o like, assim que esse vídeo bater 3.000 likes, cara, eu vou desenvolver este bot para MetaTrader, beleza? E lá você vai conseguir rodar de graça, rodar numa VPS como da Genial, que é gratuita, não precisa pagar nada para a Nelogica, tem uma série de vantagens também você rodar no MetaTrader, beleza? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima segunda-feira, forte abraço a todos meus amigos, e até mais.